Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, que envolve conceitos sobre quantidade de movimento. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 116 do Enem 2021, segunda aplicação, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão 116, Enem 2021, segunda aplicação, física, prova amarela, que diz assim: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. Então temos aqui o esquema, né? 90 graus, né? Aqui a van vindo aqui no sentido de baixo para cima e o carro da esquerda para a direita, né? Formando aqui 90 graus, ângulo reto. Continuando aqui na leitura do enunciado. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Então, a massa da van é o dobro da massa do carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Ou seja, né, o carro está aqui da esquerda para a direita, a van de baixo para cima. Após o choque, nesse ponto, o conjunto, né, carro mais van, juntos, se deslocam a 45 graus, no ângulo de 45 graus, tanto com a vertical, a direção da van, quanto com relação à direção do carro, né, da esquerda para a direita. 45 graus é esse ângulo aqui, ó, que a gente vai detalhar depois, tá bom? Continuando aqui na leitura do enunciado. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Então, a velocidade que a van estava, né, momentos antes da colisão, que era exatamente aqui no cruzamento, era de 40 km por hora. Qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetro por hora, imediatamente antes da colisão? Então, ele também quer a velocidade do carro, o módulo, né, imediatamente antes da colisão, também em quilômetro por hora, isso já facilita um bocadinho. Então, aqui estão as alternativas. Então, vamos lá. Esta questão trata sobre quantidade de movimento. Então, vejamos, né? Temos ali o esboço, né, mostrado no enunciado. Vamos acrescentar aqui algumas informações para facilitar o entendimento. Foi dado que a massa do carro, que eu estou chamando de M, e a massa da van, que é o dobro da massa do carro, que eu vou chamar de 2M. Foi dado a velocidade da van 40 km por hora, no sentido de baixo para cima, e ele pede a velocidade do carro, da esquerda para a direita, imediatamente antes da colisão. Após a colisão, foi informado que o conjunto carro mais van, grudados, né, se deslocou, né, a 45 graus, com ambos os deslocamentos do carro, 45 graus, né, com relação à horizontal, e também 45 graus, lógico, né, já que o ângulo aqui era reto, né, 90 graus, com relação à vertical. Então, o que temos? Né, temos aqui, que a gente vai chamar, né, considerando vetores, não é isso? O vetor quantidade de deslocamento, eu estou chamando de QD, a 45 graus com a vertical, com a horizontal e também com a horizontal, ou com a vertical, já que é um ângulo reto, né, 90 graus, se foi 45 graus, né, com a horizontal, também é 45 graus com a vertical, certo? Então, o que eu tenho aqui, considerando vetor, a componente vetorial de QD, né, do vetor QD, quantidade de movimento depois do choque, depois da colisão, projetando, né, no eixo X, vamos dizer assim, como está aqui, ó, que é X, vai ser
né, em módulo, né, com QX cosseno de 45, tá? Esse vetor aqui. E na vertical vai ser o QY seno de 45, ok? Se a gente perceber, nós temos aqui, né, já podemos deduzir que o módulo de QY é igual ao módulo de QX, já que o ângulo aqui é de 45 graus, né, como a gente pode perceber e de acordo com as informações que a gente obteve do enunciado, tá certo? Então, vamos lá. Na colisão, o carro e a van formam um sistema isolado. Temos conservação da quantidade de movimento, ok? Então, vamos lá. Diante das informações, vamos desenvolver algum raciocínio para a gente chegar à conclusão que a gente mostrou aqui já na figura. Então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a gente sabe que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. No caso aqui, antes, né, da colisão, é igual à quantidade de movimento depois. E sabemos, né, que QD, a quantidade de movimento depois, vetorialmente falando, vai ser QX mais QY. Beleza? Isso nos leva ao seguinte, que, como a gente mostrou, QX vai ser o módulo de QX, né, do vetor QX, é QD cosseno de 45. Só que cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, QX é QD, o módulo de QD, cosseno de 45 graus, ou raiz de 2 sobre 2 vezes QD. E QY, em módulo, né, o módulo desse vetor QY, ele é igual a QD seno de 45, sendo que seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. QY igual a raiz de 2 sobre 2, né, vezes QD. O que eu tenho daqui? A conclusão que eu já tinha antecipado, que o módulo de QX é igual ao módulo de QY. QX, raiz de 2 sobre 2 QD, QY, raiz de 2 sobre 2 QD. Então, QX é igual a QY. O módulo de QX igual ao módulo de QY. Novamente aí a figura, trago aqui essa conclusão que a gente encontrou, né? QX igual a QY. E eu tenho também, né, já informado lá no slide anterior, que a quantidade de movimentos antes é igual à quantidade de movimento depois. Ou seja, quantidade de movimento depois é o quê? É QX, né, o vetor QX, né, a projeção de QD no eixo X, mais a projeção do QD no eixo Y. Tá? Isso aqui, as informações eu estou trazendo do que eu já tinha mostrado no slide anterior. Com isso, a gente conclui o quê? Que a QX é igual a, que é a projeção do eixo horizontal, vai ser igual à quantidade de movimento do carro. E QY é a quantidade de movimento, né, da van. Ok? Temos essas conclusões. Daí, né, a minha quantidade de movimento, meu vetor quantidade de movimento, corresponde à soma vetorial da quantidade de movimento do carro, que é QX, mais a quantidade de movimento da van, que é o QY, certo? Então, QD é QC mais QV. Ou seja, QC igual a QV. Se QX é igual a QC, QY é igual a QV e QX é igual a QY, né, quantidade de movimento Y, então, quantidade de movimento do carro é igual à quantidade de movimento da van, ok? Da van. V aqui, no caso, seria a da van. Então, quem é a quantidade de movimento do carro? É a massa do carro vezes a velocidade do carro que eu quero encontrar, que é igual à quantidade de movimento da van, que é igual à massa da van, que é o dobro da massa do carro 2M, vezes a velocidade da van que eu tenho, que é 40 km por hora. Então, é isso aqui que eu tenho, a quantidade de movimento do carro, massa do carro vezes a velocidade do carro, igual à quantidade de movimento da van.
massa da van, que é o dobro da massa do carro, vezes a velocidade da van, que é 40 km por hora que eu tenho. Aqui, dessa expressão, eu já posso eliminar, simplificar, né, a massa, m, né? Corto aqui o m do primeiro membro com o m do segundo membro. E aí eu vou ter o quê? Que a velocidade do carro é o dobro da velocidade da van. Ou seja, a velocidade do carro é igual a 2. Qual é a velocidade da van? 40 km. Está aqui. Portanto, a velocidade do carro é de 80 km por hora. Ok? Continuando. Então, a resposta é a letra E, o módulo da velocidade do carro em quilômetro por hora, tá? Aqui, imediatamente antes da colisão, é 80. Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.